Quer saber se uma empresa está cara ou barata e se vale a pena comprar suas ações? Então, vem comigo nesse vídeo que hoje falaremos sobre indicadores fundamentalistas e como conhecer a saúde financeira de uma empresa. Olá, que bom te ver por aqui mais uma vez. Tudo bem com você? Eu sou o Adalberto e esse é o canal Investindo Sem Fronteira. Quer começar a investir em ações e fundos imobiliários, mas está com dificuldade de saber quais deles comprar? Nesse vídeo começaremos a desvendar esse mistério, hein? Até porque já fui igual a você. Olhava aqueles milhares de índices, indicadores, mas não conseguia chegar a nenhuma conclusão. Por isso, estudei e me capacitei, mas principalmente comecei a investir. Isso fez toda a diferença. E assiste esse vídeo até o final que vou te dar algumas dicas de alguns sites para a gente poder fazer algumas pesquisas dos indicadores. Eu acho que ajuda bastante no dia a dia. Bom, eu gravei esse vídeo há algumas semanas que fala sobre os 10 passos que você precisa dar para ter a sua liberdade financeira. Então eu vou deixar o card aqui em cima para você assistir ele mais tarde, se você ainda não tiver visto. E nesse vídeo eu apresento esses 10 passos para a gente ir trabalhando aí a nossa liberdade financeira, mas eu não tinha o vídeo para todos eles. Então no vídeo de hoje eu estou fazendo uma continuação, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os principais indicadores fundamentalistas. Bom, mas por que indicador fundamentalista? Antes disso a gente tem que dar um passo atrás e entender quais são as estratégias de investimento. Então a gente tem hoje basicamente 3 estratégias: o day trade, que utiliza análise técnica como fundamento, o swing trade, que também utiliza análise técnica, e o buy and hold, que utiliza análise fundamentalista. O que seria o day trade, né? O day trade são operações de compra e venda de um ativo que são concluídas num único pregão, ou seja, no mesmo dia. Ou seja, o operador ou um analista técnico, ele compra a ação naquele dia, ou vende, né? Vamos dar o exemplo da compra. Ele compra a ação esperando que ela se valorize ao longo do dia. Quando ela se valorizar até um valor que ele entende ser o melhor possível, ele faz a venda da ação. E aí com isso ele ganha naquele dia aquela diferença entre a compra e a venda. No caso do swing trade é a mesma coisa, é o mesmo princípio, mas é num período um pouco maior de tempo. Então pode levar alguns dias ou algumas semanas. E por último a gente tem a técnica do buy and hold, que pelo princípio e pelo conceito também é igual, né? Você comprar ações. Lógico que aqui eu estou falando mais a ver com compra do que com venda. E aí você compra uma ação e carrega ela por um longo período de tempo. E aí, longo período de tempo, eu estou falando 10, 20, 30 anos com aquela ação. Ou seja, você se torna sócio da empresa. Então, é diferente dos outros dois, que você basicamente faz especulações, né, sobre aquelas ações. Na técnica do buy and hold, você está se tornando um sócio da empresa, então você está carregando aquela ação por muitos anos. Então a análise que é feita neste caso ela é diferente das outras duas. É uma análise em que você se preocupa mais com a saúde da empresa, o que ela está prevendo para o longo prazo, como é que ela vai ser, quem está à frente dessa empresa. Então são indicadores que tratam especificamente deste tipo de análise. Bom, e quais são esses tipos de indicadores, né? Basicamente a gente tem 2 tipos, os indicadores qualitativos e os indicadores quantitativos. Eu vou começar aqui pelos qualitativos porque eles são mais difíceis da gente mensurar, né? Então a gente está falando de nível de governança corporativa, experiência do gestor frente àquela empresa, quem são os membros do conselho, qual é a posição e o reconhecimento da marca junto ao mercado, quais são os riscos inerentes daquele segmento em que aquela empresa está inserida, e o quanto ela se preocupa com questões ambientais, sociais e de governança. Ou seja, aqui a gente está falando de indicadores que são mais difíceis de ter algum número associado, então é muito sentimento de quem está fazendo a análise, mas eu acho que são os principais indicadores que com o tempo a gente vai ter que
aprender a conhecer e aprender como trabalhar esses indicadores. O outro grupo de indicadores são os indicadores quantitativos, né? Então eles são mais fáceis de ser mensurados, e aí a gente tem dois subgrupos, por assim dizer, os indicadores financeiros e os indicadores de mercado. Falando um pouquinho sobre indicadores de mercado, a gente tem diversos indicadores, mas eu trouxe aqui 4 que eu acho que fecham bem esse conceito. E falando um pouquinho sobre indicadores financeiros, a gente também tem uma série de indicadores aí, mas eu acho que esses 7 indicadores também a gente consegue abordar bem a fazer análise das empresas e aí verificar se elas estão cara ou barata, se vale a pena investir ou não, enfim. E tá gostando do vídeo até aqui? Então já aproveita, deixa seu like, pois isso ajuda demais aqui o canal a trazer novos conteúdos para você. E se inscreve no canal. Ao longo das próximas semanas eu vou trazer o detalhe de cada um desses indicadores, então já se inscreve no canal, deixa o sininho habilitado para você receber o aviso do YouTube e poder estar acompanhando cada um deles no detalhe aqui comigo, tá bom? Bom, no vídeo de hoje eu vou abordar dois indicadores, que são os dois indicadores de mercado, os dois primeiros. Então, começando com o PL, como ele é mais conhecido. Ele significa preço sobre lucro. Em inglês é P/E, ou Price dividido por Earnings Ratio. A fórmula dele, basicamente, é o preço da ação naquele momento, dividido pelo lucro por ação dos últimos 12 meses. Então a fórmula é simples, ela não é muito complicada. Então, por exemplo, eu estou pegando aqui os dados da VEG, da ação da VEG, do dia 18 de setembro. O preço, ou o earning dela, estava em R$ 61,99. O lucro por ação, ou o EPS, estava em 0,89. Então, a gente simplesmente fez a divisão, né? Esse preço 61,99 dividido por 0,89, chegamos a um valor de 69,6. O que significa isso? Isso significa que vai levar 69,6 anos para o seu dinheiro retornar para você. Ou seja, se você estivesse recebendo os lucros dessa empresa por este valor, você levaria mais de 69 anos para receber esse dinheiro de volta. Esse valor é considerado caro para o mercado, então por isso que é fundamental que você não utilize um único indicador para fazer a sua análise, porque senão você pode chegar à conclusão que, então, como ele está caro, não vale a pena comprar essa ação, mas olhando outros indicadores você pode chegar à conclusão que vale sim a pena. Então não se apegue em analisar um único indicador por vez para fazer análise de uma determinada empresa. O segundo indicador é o Dividend Yield. A fórmula dele são os dividendos e os juros sobre capital próprio nos últimos 12 meses, dividido pelo preço daquele momento da ação. Então, estou pegando aqui o mesmo exemplo, tá? Só que agora olhando os dividendos dos últimos 12 meses, que foram de 0,42. Então, jogando aqui na fórmula, a gente tem 0,42 dividido por 61,99, isso dá um dividend yield de 0,67%. É um valor baixo para o mercado. Então, se a gente está falando hoje de uma taxa básica dos juros, que seria a Selic, na casa dos 2% ao ano, uma empresa que paga 0,67 está pagando um dividend yield menor do que a taxa básica de juros. E normalmente a gente procura valores maiores para ter esse retorno melhor do que a taxa básica, né? Então a gente quer ter uma rentabilidade superior ao mercado. Então esse valor aqui ele está baixo. Isso, de novo, né, gente? A gente está agora analisando dois indicadores. A gente viu que o primeiro deles está caro e que o segundo deles, o dividend yield, está baixo. A gente só tem que entender o contexto da empresa, se é uma empresa de crescimento, se é uma empresa que paga dividendo. Do jeito que está aqui, a princípio, não é uma empresa que está focada em pagar dividendo. Então a gente tem que analisar outros indicadores para chegar a ter um consenso de se vale a pena comprar a ação ou não, independente dela estar barata ou estar cara. E conforme prometido, estou trazendo aqui dois sites para a gente dar uma analisada. Estou trazendo dois sites para a gente olhar aqui ações do Brasil, dois sites para a gente olhar ações dos Estados Unidos, tá bom? O primeiro deles é o Status Invest, ele é gratuito, então bem simples de mexer. Logo de cara aqui a gente já consegue colocar o ticker da ação que a gente quer analisar.
e ele já traz alguns valores aqui iniciais, então o preço da ação aqui no momento 61,85, e aqui alguns indicadores, como eu disse, a gente tem vários indicadores diferentes, eu estou focando naqueles que eu acho que faz mais sentido, que são os principais para a gente poder fazer análise da empresa. Então aqui de cara a gente já tem o PL no total 69,3. O valor está um pouquinho diferente, porque aqui o preço da ação está um pouco diferente do valor que eu peguei, tá, gente? Então por isso que não está exatamente igual, mas o conceito é o mesmo. Então a gente tem o preço da ação 61,85, lucro por ação 0,89. Se você dividir aquele valor por esse 0,89, você vai chegar aqui nos 69,30. Então, por esse site aqui, a gente consegue acompanhar diversos indicadores. Eu acho bem interessante que, se na dúvida, se você tiver dúvida de algum indicador, é só clicar aqui nesse ponto de interrogação, ele já aparece qual seria a definição, tá? Então, acho que é bem tranquilo. Bom, esse daqui é o outro site que eu tinha prometido, chama portal.trademap.com.br. Eu vou deixar o link dos 4 sites aqui, tá? Então não precisa anotar e fica tranquilo, vai estar lá na descrição do vídeo. Se a gente observar aqui um preço sobre lucro de 68,1, aqui no caso, né, as ações estavam cotadas aqui no dia da gravação desse vídeo, fecharam a 61,99, mas eu não consegui achar aqui no site o lucro por ação, muito claro. Mas enfim, eles fazem aqui a conta também, o valor não está exatamente igual, tá? Mas está próximo do outro site, então acho que é uma boa referência. E aqui embaixo a gente tem a mesma coisa nos dividend yield, então ele já está fazendo aqui o dividendo de 0,42, ele já fez a conta, está dando aquele 0,67 que a gente viu lá na apresentação. Então assim, normalmente os sites eles já apresentam os resultados, a gente não precisa ficar fazendo a conta, mas estou apresentando o racional só para a gente entender o que cada indicador significa. Bom, analisando agora uma ação nos Estados Unidos, eu peguei como exemplo o Walmart, entrei aqui no site do finviz.com. Então, no caso do Walmart, a gente tem o preço da ação em $135 e um EPS, né, o lucro por ação, de 6,27. Então, se você dividir esses dois valores, então você vai chegar nesse valor aqui de 21,56, que é o preço sobre lucro. A mesma coisa, né, pegando aqui os dividendos de 2,16 dividindo pelo 135, a gente chega aqui nesse dividend yield de 1,60. Então percebam que os sites já trazem também aqui os valores já calculados. O outro site que eu trago aqui é o invest.com, todos esses sites eu já mencionei em vídeos anteriores, tá? Então não tem nenhuma novidade. Aqui é a mesma coisa, preço da ação 135, o EPS de 6,27, e aí já fazendo a conta aqui de 21,57. E a mesma coisa aqui do dividend yield, então o valor de 2,16 dividido pelo preço da ação me dá os 1,6 do outro site, aqui está dando 1,58. Então assim, de cara, né, logo que a gente já chega aqui no site, né, rolando ele um pouco aqui, já é uma das primeiras informações. E aproveitando, só para lembrar, né, se você vier aqui na playlist do canal, chamada Passo a Passo para a Sua Liberdade Financeira. Todos os vídeos desse projeto eu estou deixando aqui, começando pelo primeiro, que daí vai te direcionando passo a passo, e lá na descrição também tem o link de cada um deles, tá bom? Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, então deixa um like aí se você ainda não deixou. Se você não gostou, coloca aqui nos comentários o que você quer ver de diferente para eu trazer aqui para o canal. E lembrando que isso não é uma recomendação de compra, mas uma forma instrutiva de você conhecer mais sobre o mercado, inclusive o mercado americano. Lembrando que temos vídeos todas as segundas e quintas a partir das 18 horas. Então é isso, um abraço, see ya!